Oi, turminha, tudo bem? Oi, Aventurito. Oi. Oi, tudo bem? Hoje a gente veio passar o recadinho, tarefinha, para essa turminha aqui, Aventurito. Ó. Quem será que é? Olha só. Hoje a gente veio passar a tarefinha para você da classe dos Bons Ajudadores. As outras classes estão tudo aprendendo histórias da Bíblia. E agora é a vez de você, que faz parte da classe dos Bons Ajudadoras aí, para vocês começarem a aprender algumas histórias bem legais da Bíblia, hein? Nossa, cada classe aprendendo cada história linda. Da classe de mãos ajudadoras, vocês vão lá na página de número 4 da sua apostila, nessa página aqui, e nós vamos conhecer essas histórias aqui desse mesmo primeiro quadradinho. Vocês podem marcar ela aqui, tá? Nós vamos então, nas próximas atividades, nós vamos aprender sobre Noé, Abraão, Moisés, Davi e Daniel. Nossa! Essas são as 5 histórias que você da classe Mãos Ajudadoras vai aprender sobre a Bíblia. A história de Noé, De Noé, que enfrentou os leões, Abraão, que entrou na arca. vixe, Eu sei tudo! Moisés fez o quê? Moisés destruiu a estátua. Davi, Davi... eu não posso saber tudo, né? e Daniel. Se o Noé entrou na cova dos leões, Daniel fez o quê? E aí, criança, tá certo? Acho que o Aventurito tá precisando ouvir as historinhas e aprender as historinhas da Bíblia, Aventurito. Vamos ver se você tá certo, Aventurito? Eu posso fazer também pra me lembrar? Pode. Eu acho que eu confundi uma coisinha. Uma só. Só uma. Só uma coisinha, ele confundiu. Mas é um gente. detalhe. Só o Noé que foi parar lá na cova dos leões. Só isso. O restante... Muito bem, olha só. A história que nós vamos começar hoje vamos conhecer a história de Noé. Eu sei que alguns, né, que já faz parte da igreja, que vai para as escolinhas lá, a tia já vem ensinando para você, mas pode ser que tenha alguma coisa que você não sabe. Quando eu fui pesquisar para vocês, teve muita coisa legal ali que eu não tinha prestado atenção. Fala uma aí. Nós vamos falar depois da história. Tem outro vídeo? Vamos deixar eles assistir o vídeo primeiro. Então tá. Então, primeiro, não vou falar mais nada aqui, só vou fazer a introdução que vocês vão conhecer agora, neste momento, a história de Noé. Não vou contar a história, mas eu preparei um filminho bem legal para você poder assistir em desenho, sei que vocês gostam, e vocês vão assistir nesse momento, então, esse videozinho contando a história de Noé. Depois do vídeo, volta para cá, que a gente vai dar continuidade aqui na tarefinha da nossa apostila. O videozinho é curtinho, não é tão demorado assim. Então vamos lá assistir juntos, então? Então tá. Vamos lá. Eu acho que não era o leão, não. Ah, Não, vamos ver. vamos ver? Não era o Noé que estava na cova do leão? Vamos ver o Noé na cova do leão, então, que o Aventurito falou? Será? Vamos lá? Vamos juntos, então, gente. Até mais. Gênesis capítulo 6. A maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais.
os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. A barca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis capítulo 7. O dilúvio. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na barca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí, o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo, e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Gênesis, capítulo 8. O fim do dilúvio. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover, e durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra.
Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé constrói um altar. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oi, turminha, vamos lá então? Voltamos. Venturito, Venturito, olha aqui, Venturito, parece aqui na câmera, eu vou virar a câmera pra você, Venturito. Conta a história lá de Noé na cova dos leões. Crianças, vocês acharam lá Noé na cova dos leões aí? E aí, Venturito? Era uma pegadinha. Ah, era uma Pra ver pegadinha. se eles sabiam. Olha aqui, olha lá pra cara das crianças, ver se era pegadinha. Eu acho a pegadinha pra você, presta atenção nas historinhas. Agora aprendeu, Venturito? Não, agora aprendi. Agora você aprendeu. Eu só troquei o nome. Ah, você trocou o Mas nome. eu sabia que o leão ia se lascar. Nem tinha leão, Venturito. Tinha leão, entrou na Não, na água. outra, né? Na outra história. Venturito. Tá confundindo tudo as crianças. Mas as crianças É aprenderam. na outra que Moisés pegou o leão. Vixe. Vamos continuar, criança? Então, essa história de Noé, Venturito, a gente vai encontrar, ó, Na lá Bíblia. na Bíblia. Gênesis. Se você quer ler com mais detalhes ainda, aprender mais alguma coisa, que o vídeo não contou todos os detalhes. Pra ficar inteligente que nem eu. Vamos lá, então. Vocês vão pegar o livro de Gênesis, lá no capítulo 6. Já começa ali, Deus anunciando o dilúvio. Aí o capítulo 7 vai falar sobre a família entrando na arca. Vai falar sobre o dilúvio. O capítulo 8 vai até o capítulo 9. No final, e 10 vai falar sobre os filhos de Noé. Se você conhecer um pouquinho mais, então começa no 6, termina lá no capítulo 10. Toda a história narrada aqui na Bíblia. Só que, ó, tem muito detalhe, que às vezes não deu para colocar todos os detalhes ali. Isso aí a gente vai saber quando chegar lá no céu. Imagina você conversar com Noé e perguntar todos esses detalhes. Eu não ia perguntar sobre o leão, não. Ah, mas teve leão que entrou na arca. Ah, é verdade. É verdade, vai com o leão, né? Perguntar como Fala os foi. detalhes aí que você falou. Ó, um dos detalhes que vocês viram lá no vídeo é que Deus orientou Noé quanto à construção da arca. A arca era media quanto? 133 metros. Pede para a mamãe e o papai mostrar mais ou menos para você qual que é a distância de 133 metros. É maior que um ônibus. Ah, é bem maior. Vai dar uns 2, 3 ônibus. Vai maior. Imagina só, pede para a mamãe e o papai que eles vão mais ou menos explicar para você. Isso de comprimento. Pega uma régua. A largura da arca são de 22 metros. É larga pra caramba. E quanto de altura? 13 metros de altura. Essas são as medidas da arca. E a arca ela foi dividida em 3 partes. 3 andar? Uma parte para os alimentos, uma parte para os animais, outra parte para as pessoas. Porque não podia ficar junto, imagina ali. É mesmo, né? Alimento ficava separado, porque senão os animais iam comer tudo alimento da pessoa. E comer as pessoas também. Não sei, será? Acho que não. Não sei, ficou preso. Não saber isso aí quando chegar lá no céu. É. Foi feito com a madeira dura, chamada cipreste na época, né? Pra aguentar ali mesmo. Imagina eles cortando essa madeira dura hoje com motosserra, uma coisa difícil a gente cortar nas marcenarias. E eles cortaram isso aí tudo manual. Com certeza eles tiveram ajuda. Levaram quantos anos aventureiro para construir a arca? Gente, demorou muito. Mais de 100. 120 anos. O meu avô tem 97 anos e já viveu bastante. Você imagina 120 anos construindo uma arca.
naquela época as pessoas viviam bastante tempo, né? Noé tinha 600 anos na construção da arca, Nossa! né? Então vocês imaginam. Quer saber quanto tempo Noé viveu? Depois do dilúvio ainda? Vai na Bíblia lá, vocês vão descobrir. Tá bom? Outra coisa aqui, ó. Vocês sabem que ele parecia um pouco um navio, um pouco parecido com uma casa, né? Porque ela dividia esses compartimentos. Depois que ele terminou, as pessoas zombando dele, que vocês viram no vídeo, a chuva começou a cair depois que eles entrou na arca. Deus mandou fechar a porta da arca, o anjo veio e fechou a porta da arca. Para começar a chover, demorou 7 dias, gente. 7 dias. Na minha, as pessoas lá fora, e hoje 120 anos, deve ter muita gente indo lá tirar sarro de Noé, né? Você tá louco, construindo esse barco desse tamanho, né? Choveu por 40 dias e 40 noites, e depois que a chuva parou, Aventurito... Eles saíram. Não. As águas iam ter que baixar. Demorou ainda 150 dias para as águas começarem a baixar lentamente. Nossa, era muita Então, água. depois do dilúvio, eles não saíram assim, agora parou de chover, vamos descer. Não tinha onde descer, tinha que esperar as águas baixarem. Então, essas são algumas coisinhas se vocês prestarem atenção aí nos detalhes, tá bom? Vocês viram, né, que Deus quer que a gente siga os ensinamentos que ele deixou. Porque ele deixou para Noé umas orientações, e Deus deixou essas orientações para a gente aqui na Bíblia, ó. Quando a gente obedece às orientações de Deus, a gente vai estar adorando a Deus, obedecendo o que ele pede pra gente, tá? Muitos daquela época podiam ter salvo, mas a boa parte deles resolveu seguir a maioria. E aí, só Noé e a família dele entraram na arca e se salvaram. Vamos agora para a apostila. Vocês já aprenderam bastante sobre a história de Noé. Na apostila, vocês vão lá, ó, na página 5, pede para você colar algumas gravuras, só que você não vai colar todas hoje. Hoje a gente aprendeu sobre a história de Noé, então nós vamos fazer apenas a figura número 1, que é Noé. Essa gravura você vai encontrar, olha lá em cima tá marcada a página, ó, na página 37. Então você vai lá no final da sua apostila, na página 37, ajuda aí, Aventurito. Isso, tá aqui, ó. Na página 37, vocês vão encontrar essas gravuras aqui. Qual delas é a figura de Noé? Olha lá. É que eu sei. Você tem que procurar Noé. Noé. Ela tem o desenho de uma arca, crianças. Olha lá, a arca e os animais entrando na arca. Então você vai fazer o quê? Não recorta ainda. Você vai primeiro pegar o seu lápis de cor e vai pintar o desenho aqui da arca de Noé. Depois que você pintou esse primeiro desenho, você vai pegar a sua tesoura sem ponta e vai recortar só o quadradinho da arca de Noé aqui na linha pontilhada. Pintou, recortou, você volta lá no começo, lá na página número 5, e vai colar a gravura de Noé aqui, ó, nesse quadrado número 1. Feito isso, tira uma foto da atividade e envia para mim. Terminando, você vai lá para a página número 6. Vocês estão vendo aqui que tem a arca de Noé. Olha aqui ó, o sinal da aliança, o arco-íris. Vocês vão ligar os números, né? Fazer as linhas pontilhadas aqui, ó. Pega o número 1 e você vai ligando os pontinhos, os números, até completar a arca. Terminou de completar, aqui pede, ó, liga os pontos formando a arca, e depois você vai fazer o quê? Pintar a arca. O desenho já está pintado, então é só você ligar os pontos e pintar, colorir aí a arca. Feito isso, você vai aqui na parte de baixo, pede para você usar o espaço. Pode escrever uma poesia, a letra de uma música. Esse cenário a gente vai fazer depois. Uma poesia ou uma letra de uma música. Na internet tem várias musiquinhas, ou quem sabe você já sabe uma musiquinha de Noé. Eu lembro uma. Pam, 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 é Noé que está batendo, pam, 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 ele a arca está fazendo. Você vai lembrar de alguma musiquinha, ou pode Minha Vida é uma Viagem, tem a música de Noé. E você vai escrever a musiquinha aqui, um trechinho da música da Arca de Noé. Lembra daquela, o que é que tem na Arca de Noé? Não, é outra. O que é que tem na Arca de Noé? E aí vocês vão ver o restante da musiquinha. Procura na internet um pedacinho de uma música e escreve aqui. Tia Cid sabe escrever poesia, ela pode escrever uma poesia aqui. Beleza? Feito isso, tira a foto, envia para mim, a sua tarefinha está
cumprida aí sobre a Arca de Noé. Qualquer dúvida, manda um zap pra mim que eu tiro as dúvidas de Noé. Tá bom, Tô então. à disposição. Tá à disposição. Aventurito vai manda um zap pro Aventurito aí, gente. Então tá, criança, essa é a atividade para vocês estarem realizando, tá bom? Tchau! Tchau.